Eu vou revelar o que é. Tá bom? E presente a gente cuida bem, né? Então vocês vão cuidar bem. Então tá bom. Pode sentar lá por enquanto. Quem aqui gosta de orar? Gosta mesmo? Teve criança que não vai só não. E quem aqui sabe como é que ora? Quem aqui não sabe orar? Se eu falar assim para você agora, vem aqui, vamos fazer uma oração. Quem aqui não sabe, não aprendeu ainda como que ora? Todo mundo sabe orar. Que bom! É sinal que os pais ensinam, né? Orar. Me diz uma coisa. Existe momento certo para orar? Hora certa para orar? Existe? Ah, bom. É que tem isso assim. A Bíblia fala assim que a gente tem que orar em todo tempo. A gente deve orar a hora que acorda, por quê? Agradecer pela noite do sono e para Deus abençoar o dia. A gente deve orar na hora do almoço, por quê? Para abençoar pelo dia que viveu, pela metade pelo menos, e agradecer pelo almoço. Depois, na hora que vai dormir, por quê? Para Jesus abençoar a noite e agradecer porque Deus te livrou dos perigos do dia, Ele te deu um dia de trabalho ou de escola, ou enfim, te deu vida, te guardou, te protegeu, né? E quem que lembra de orar em todos esses momentos? De verdade, quem lembra mesmo? Eu vou ser sincera, mas eu esqueço. Eu preciso orar mais. A gente tem que ser sincero, né, gente? Eu preciso orar um pouco mais do que eu já oro. Porque a Bíblia fala que quanto mais oração a gente faz, mais poder a gente recebe. E se a gente ora pouco, mais ou menos. E se a gente não ora nada? Aí não tem como receber nada, né? Pois é. Quem aqui já esteve pelo menos pertinho assim no zoológico com um leão? Quem já foi ao jardim zoológico já chegou pertinho da jaula de um leão? Sentiram medo? Medo sabendo que ele estava preso? Dá medo, né? Mais ou menos? Sei. A gente, quando está perto de algum animal feroz, principalmente o leão, ele é considerado o rei da floresta, da selva, o animal perigoso. E o leão, ele pesa muito. Tem os leões que chegam a pesar por volta de 200 quilos. Ele é muito grande, ele come muito. Teve um personagem na Bíblia que chegou pertinho de um leão. Quem se lembra dele? Daniel? É mesmo? Vamos ler junto comigo aqui? 3, 2, 1. Vê que eu quero deixar a parada aberta aqui. Versículo chave. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. É o nosso versículo chave, nosso versículo tema. Eu não vou ler o texto todo de Daniel 6, porque vai tomar muito tempo. Mas vocês podem conferir em casa. Qual que é o nosso tema mesmo? Daniel na cova dos leões. Vamos entender o porquê que ele foi para lá? Teve um motivo, não teve?
Daniel, desde que ele era jovem, que ele foi levado cativo lá para a Babilônia, ele era um moço obediente, um moço que orava muito, ele era um moço temente a Deus. O que mais que Daniel era? A Bíblia fala que ele era. A Bíblia fala que ele era correto, que não achava em Daniel imperfeição, não é isso? Tanto é que Daniel foi crescendo, ele não perdeu o costume que eles tinham de orar, porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Tinha um quarto no andar de cima da casa dele, e ele se retirava para lá de manhã, ao meio-dia e à noite, para ele orar. Ele foi ficando mais velho, mais velho, mais velho, e continuou assim. Ele nunca perdeu esse hábito. Por isso eu perguntei, quem é que ora bastante? Daniel orava bastante. Fora, claro, que a gente não sabe se ele estava fazendo alguma coisa, estava orando, falando com Deus, com o pensamento em Deus. Mas se ele parava para orar mesmo, eram 3 vezes. De manhã, ao meio-dia e depois à noite. Aqui no quarto dele, ele olhava, ele se ajoelhava para a janela, que ficava na direção de Jerusalém, e aí ele falava com Deus. Qual é a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai orar? Você sabe, Júlia, qual é a primeira coisa que você faz quando você vai orar? Agradecer. Por quê? Porque a gente não merece tudo que Deus nos dá. Então, o mínimo que a gente deve fazer é agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós, por tudo que Ele é para nós. Naquelas horas que a gente está triste, que a gente chora, que a gente está passando por alguma dificuldade, que Ele nos consola, dá força para o papai trabalhar, para comprar comida, comprar brinquedo. Quem é que já ganhou o brinquedo do papai? Ganhou, Júlia? Quem é que deu a festa de aniversário da Júlia? Não foi o papai e a mãe? E quem que deu saúde para o papai e a mãe trabalhar para fazer a festa da Júlia tão bonita? Foi o papai do céu, né? Então a gente tem motivo para agradecer. Aí sim a gente tem, claro, tem pedidos a fazer. Quem é que pede bastante? Você pede bastante para Jesus? Sim. E você pede bastante? Sim. Pede. A gente costuma pedir bastante para Deus, não é verdade? E Daniel, ele orava todos os dias, ele parava para orar. E eu pergunto que ele ia também. Ele começou a ficar cada vez mais importante lá, na Babilônia. Por que ele começou a ficar importante? Quando o rei Dário olhou para ele e começou a notar que ele era diferente, porque quando a gente começa a ter cada vez mais intimidade com Deus, Deus vai nos abençoando, Deus vai nos ajudando. E ele foi colocado numa posição muito importante. Lá era dividido como se fossem estados no Brasil. E tinha bastante gente que governava. E Daniel estava sobre todos eles. E ele andava no meio do povo. Ele conversava com o pessoal. Ele sabia de tudo que acontecia ali. Não fazia nada de errado. E o rei começou
Daniel é diferente. Daniel é mais sábio. Daniel é mais competente. Tudo que Daniel colocava a mão, ele prosperava. Aí ele falou assim: eu vou fazer mais um pouquinho. Daniel vai ser o vice-rei aqui. Né, Abel? Não é mesmo? Olha aí, Daniel. E ele foi ficando mais importante, mais importante, mais importante. E tinha os companheiros dele também, que tinham as mesmas funções. Só que Daniel começou a ficar um pouco por cima. Mas era Daniel que escolhia ser assim? Não. É porque Deus estava com Daniel. E continuou orando. E parava tudo que ele estava fazendo todos os dias e continuava a orar. Olha ele orando aqui, para a janela, orando. Vocês estão vendo umas cabecinhas aqui atrás? Dá para ver? Esses aqui eram os ajudantes dele. Eram os outros governadores. Só que aqui, eles não temiam a Deus, como Daniel. Aí, eles procuraram. Nossa, mas nós precisamos derrubar Daniel, né? Poxa, ele não pode ser melhor que a gente. A gente está aqui há tanto tempo. Que negócio é esse? Aí, só que eles não conseguiram achar, né, Eliana? Achar algo para acusar Daniel para ver. Não tinha nada de Daniel que acusasse ele. Aí, o que eles fizeram? Começaram a espionar Daniel em tudo que ele fazia. E descobriram uma coisinha. Viram Daniel orando. Aí eles falaram assim: bom, peraí que a tia não pode falar agora, tá? vamos fazer um plano. A gente vai lá, conversa com o rei e fala para o rei assim: ó rei, nós temos um plano aqui. Durante 30 dias, ninguém que está sob o seu comando poderá pedir nada a Deus nenhum, a não ser somente ao rei. Aí, o rei não conhecia o Deus de Daniel. Ele gostava de Daniel, mas ele não conhecia o Deus que Daniel servia. Aí ele gostou da ideia, falou: poxa, não é má ideia não, vamos fazer um decreto? Aí ele fez. E ele assinou lá, colocou o anel dele, selou. E aqui aquela notícia foi levada para todo o reino que ele governava. Os amigos dele, ele chamava, parecia amigos, né? Porque na verdade, amigo virou amigo, ele não trai ninguém, principalmente por costas. Mas os parceiros dele ficaram contentes. Vai dar certo nosso plano. Daniel vai se dar mal. E Daniel continuou a orar. Ele não ficou com medo do que ia acontecer com ele? Por que ele não ficou com medo? Porque Daniel cria ele sabia que Deus podia livrar ele de qualquer mal, de qualquer armadilha. Só que se Deus não livrasse, Deus tinha o poder de livrar ele de qualquer coisa, mesmo que ele já tivesse lá no problema. Não é assim? Vocês creem em Deus?
dele, ele pode abrir portas de trabalho, ele pode proteger a gente do mal. Porque quando a gente sai na rua, a gente corre perigo, até mesmo dentro de casa. E a gente, só que a gente serve a Deus, e a gente crê que Deus pode todas as coisas. E lá foram os amigos de Daniel, os parceiros de Daniel, procurar Daniel de novo. Eles encontraram Daniel fazendo o quê? Mas não era proibido? E por que mesmo que Daniel não ficou com medo? Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus estava com ele. E Deus, ninguém faria com ele o que Deus não permitisse. Aí chegaram para o rei e falaram para o rei assim: aqui um pouquinho de ouro, por favor. O rei, o senhor mandou assim? Só tem um detalhe, rei. Tem uma pessoa aqui no reino que não te obedeceu. O que o senhor vai fazer? Aí eles pegaram o coitado do Daniel. Eu estava pesquisando, e Daniel não era mais um jovenzinho quando ele foi jogado na cova. Ele já era um pouco velho, aliás, bem velho. E ele foi jogado lá. Eu não achei a imagem do velho aqui, mas eu achei essa aqui. Olha o coitadinho do Daniel. Pegaram ele e jogaram ele lá na cova dos leões. Ele caiu lá. E vocês acham que os leões não estavam com fome? É claro que eles estavam com fome. Mas Daniel serve a Deus. E Deus, ele controla a natureza. Ele controla todos os bichos. Ele controla todos os humanos. Tudo ele controla. Não tem ninguém que consiga passar por Deus. Aí, Deus mandou um anjo. E o anjo foi lá na cova. Ó, Daniel sentado ali, ó. Eu não sei se Daniel dormiu, se ele ficou acordado. Tem um livro de oração que fala sobre isso, não é? Daniel, pode dormir, faz até que o leão de travesseiro, porque o leão tem uma chuva bem grandona, deve ser macia, né? E aí, ele ficou lá a noite toda. Mas o anjo do Senhor foi lá e fechou a boca do leão, cuidou de Daniel. E o rei? O que o rei fez quando Daniel foi jogado lá? Ficou contente? Não, ele gostava de Daniel. Os companheiros dele de trabalho ficaram felizes. Ah, Daniel dessa agora já era. Deve ter virado todinha. Só que não. Daniel estava vivendo lá dentro e o anjo do Senhor cuidando dele. Aí ele ficou descansado lá dentro. Os leões não chegaram perto dele, ficaram lá tranquilos. E o anjo do Senhor lá comandando os leões para que não comessem Daniel. Não é assim que acontece na vida da gente? A gente não tem leão de verdade. Mas às vezes o leão é um problema que para nós não tem solução. É alguém que nos afronta, que nos persegue. É a falta de trabalho dos pais. Vocês já viram o papai ou a mamãe triste assim? Não é ruim? É um tipo de leão, é um tipo de problema que a gente enfrenta.
Quando vocês vão fazer uma prova na escola, vocês não acham difícil? É um tipo de problema. Então, hoje em dia, uma enfermidade, por exemplo, é um tipo de problema. Qualquer coisa que nos deixe triste, que nos deixe aflito, é um tipo de problema que representa esse leão, uma cobra. Só que também, às vezes, a gente esquece que Deus, irmãos, está cuidando de nós. E esquece de orar às vezes. A gente prefere reclamar, murmurar. Quem que nunca reclamou? Ah, eu não gosto desse sapatinho. Não, eu não quero essa roupa. Eu quero uma roupa nova. Eu quero alguma coisa nova. Ah, mas eu não queria essa comida. Eu queria uma outra. Não é? Mas Deus está cuidando de nós e nós não estamos sabendo agradecer. Não estamos confiando nele. E nós precisamos aprender a falar com Deus. Fale com Deus como se você estivesse falando com o seu amigo. Às vezes você não sabe se expressar para as pessoas, mas converse com o Papai do Céu. Ele te ouve, ele também ouve as crianças. É só você ajoelhar, se você puder, e falar para ele: ó, Papai do Céu, está se passando assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, que ele vai ouvir vocês também. No outro dia, detalhe, o rei ficou tão triste que ele não dormiu, não comeu, não quis ouvir música. Ele ficou no trono dele, lá na cama dele, quietinho, triste porque Daniel foi jogado lá. Porque ele não sabia que ele era para Daniel. Aí chegou de manhã bem cedinho, nos primeiros raios de sol. O rei chegou lá na porta. Não mandou ninguém não, ele foi pessoalmente. Aí chegou lá, como foi que ele falou? Chamou o nome de Daniel. Daniel! Ele pensou que Daniel tinha morrido. Mas ele levou uma surpresa, ele ficou tão feliz. Daniel estava vivinho. E aí, Daniel contou para ele a oportunidade aí, ó. Daniel contou para ele Deus que ele servia, quem era esse Deus, o Deus poderoso que a gente serve, é o mesmo Deus de Daniel. Por mais que tem hora que parece que a gente não acha saída, porque a gente é ser humano. Quem foi que cantou que sou humano mesmo? Foi a Ingrid, não foi? Vocês duas. A gente é humano, a gente não é perfeito, tem falhas. A gente, às vezes, tem falta de fé. Mas ainda assim, Deus manda alguém para falar com a gente. Deus nos ajuda, nos consola. Mas a gente não pode esquecer de estar sempre falando com Deus. Quem aqui, a partir de hoje, vai começar a falar mais com Deus? Todos nós precisamos, né, irmãos? Todos nós precisamos aprender que, às vezes, o amigo, aquela pessoa que você gosta, por mais que queira, não consegue te ajudar da forma que você quer. Mas Deus que nós servimos, Ele consegue. Não há nada que Ele não possa fazer. Esses dias eu estou conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim para mim: moça, Deus manda te dizer para você pedir para Deus aumentar a sua fé. Porque Deus aumenta a fé da gente. Ele deu a fé, Ele aumenta. Então, a gente precisa só falar com Deus que Ele nos ouve. Tá bom? Essa é a mensagem que Deus quer, que Deus tem para nós hoje. Falou comigo e tenho certeza que falou para os meus irmãos. Não era essa história que eu ia contar, não. Eu tinha preparado outra coisa. Mas no meio do caminho Deus usou alguém, mudou o percurso, e Deus sabe como Ele faz. Deus sabe o que Ele
nós precisamos realmente, nesses últimos dias, orar e ensinar cada vez mais as crianças o caminho da oração. E eu quero deixar essa mensagem para os irmãos e que Deus continue falando mais no coração de toda a igreja. Amém.